Olá, a ideia para hoje é uma batinha respondendo a uma inscrita que pediu como fazer um determinado modelo. Ela mandou a foto para mim no meu e-mail e pediu como fazer para conseguir fazer o arredondado, porque a batinha ela é arredondada. Aqui eu fiz um esquema em papel, uma miniatura em papel para entender o modelo. Ela é aberta. A parte das costas não tem diferença, é reta, igual a uma blusa normal. E a frente é arredondada embaixo. Essa é uma batinha que não vai costura na frente, não vai botão, não vai zíper, não vai nenhum fechamento. Ela se sobrepõe as duas partes, deixando a abertura redonda embaixo para formar a batinha. É uma blusa que serve para gestante e serve para outros modelos também. Outras pessoas podem usar sem problema nenhum. Modelos infantis também feitos dessa maneira, vestidinhos ou blusinhas feitas assim também fica muito bem. Essa eu vou fazer arredondada. E para fazer arredondada eu preciso calcular um acabamento embaixo, que depois na parte da frente esse acabamento de barra embaixo chegue até o decote. Podendo ser concava, sem manga, ou acrescentando a manga também. Então, um dos modelos que dá para fazer é usando um remalhado. Fazer o início dele em remalhado, algumas carreiras, não muitas, cerca de 6 a 10 carreiras de remalhado embaixo, já dá o acabamento que contorna até em cima. Então, aqui eu vou fazer uma amostra pequenininha, coloquei somente 46 pontos e vou fazer em remalhado. A primeira carreira, o remalhado para início, não o enrolado nos fios, apenas o remalhado. Vou com o fio para o carro, faço uma carreira. Coloco os dois partes acionados para trazer o carro sem o fio. Trago as agulhas para cima. Trago os pontos também um pouquinho para cima. E vou com o remalhador por trás, fazendo as carreiras de remalhado. Sempre seguro na mão a linha para dar uma tensão mais folgada. Se eu deixo esse ponto remalhado muito apertado, o carro não consegue passar, pode arrebentar o fio ou danificar a agulha. Quando chega no final, o ponto que formou vai para a última agulha. Fio vai para o carro. Levo o carro para a esquerda.
Aperto os dois partes, trago o carro, ele não trabalha porque o fio ficou lá na esquerda. Chamo as agulhas para cima. Chamo os pontos também mais para cima. Não muito para cima, porque ele pode cair, mas o suficiente que eu consiga trabalhar com o remalhador por trás. E venho remalhando, fazendo uma carreira de remalhado por trás. Assim eu vou fazer 6 vezes. E depois é só seguir reto até o ombro, fazer o ombro normalmente como uma blusa, uma regata ou uma blusa normal, sem dificuldade na parte das costas, sem aumentos, sem diminuições. Somente na cava e depois sigo reto até o ombro. O detalhe dessa peça é a frente. Fio volta para o carro e assim eu vou fazendo 6 carreiras de remalhado por trás. É sempre bem pesada essa passagem aqui, mas com um jeitinho dá. E aqui volto todo o processo de novo. Ergo as agulhas, trago os pontos mais para cima e vou por trás remalhando. Depois que eu tenho a parte das costas já feitas, eu anotei naquele meu esquema da peça, anotei os pontos, anotei as carreiras, tanto da cava quanto até a cava. E preciso saber desses detalhes para fazer a frente, porque essa frente ela chega na metade do ombro. São 2 partes na frente, mas ela não é dividida bem na metade. Ela é dividida num dos ombros. E a outra parte também. Então, ela forma por baixo. Uma vai por cima, uma vai por baixo. Ela forma esse arredondado na frente e, não tendo nenhum botão, não tendo nenhum fechamento, eu tenho uma batinha que serve para qualquer fase da gestação. Ela é aberta, então ela vai cedendo à medida que precisa. Para saber a quantia de pontos que eu vou colocar, eu preciso ter as costas prontas com quantia de carreiras até a cava e da cava até o ombro, para saber exatamente quantos pontos colocar, porque o acabamento é feito a barrinha e essa barrinha sobe até o ombro. Então, somo uma quantia com outra. Para mim aqui é uma amostra pequena, então deu 68 carreiras. Mas numa peça é óbvio que vai dar bem mais. Dessas 68 carreiras, eu divido por 2. Dá 34 laçadas, que formam, entre uma carreira e outra, forma uma laçada. Então, tendo 2 carreiras, formou uma laçada. Por isso, eu dividi por 2. Essas 34 carreiras que deu para minha amostra aqui, essas 34 laçadas, eu vou usar como ponto. Cada laçada vai equivaler a um ponto. Então, para calcular quantia exata de pontos até em cima, eu preciso das carreiras das costas para achar as laçadas que vão virar pontos. E também preciso dividir a quantia de pontos que eu tenho nas costas por 5, porque essa frente, ela é arredondada e ela chega somente até metade do ombro, ela não completa o espaço que eu tenho de costas. A quantia de pontos que eu coloquei para essa amostra foram 46 pontos.
46 divididos por 5 partes, dá 9 e uma dessas partes sobra um ponto. Então, 9 pontos cada partezinha dessas. Então, eu elimino uma das partes. Então, elimino 9 pontos. Sobra para mim 37 pontos para a parte da frente. E também me diz quantos pontos eu vou elevar para fazer o arredondado. Então, divido a quantia de pontos que eu tenho nas costas por 5. Resultou 9. Diminuo 46 menos 9, dá 37. Então, são 37 pontos que eu vou colocar na frente, mais as laçadas. 37 mais 34. 71 agulhas é o que eu vou usar para fazer o acabamento já da parte de baixo e da abertura que chega até o ombro. E esses 9 pontos também eu vou fazer a inclinação, o arredondado. Vamos na prática que fica mais fácil. Essa é uma peça que vai ser em 2 cores. A parte das costas e uma frente é na cor principal. E a outra parte da frente eu vou fazer em rosa. Chamo 71 agulhas. No caso de uma peça para adulto, realmente vai bastante pontos aqui. Calcula bem certo para evitar erro, nem sobra, nem falta de pontos. Começo fazendo o remalhado da mesma forma que eu fiz as costas. É o remalhado na carreira de baixo e depois mais carreiras de remalhado. Essa é uma ideia para acabamento. Poderia ser inclusive uma barra feita na frontura, mas como eu não sei se a inscrita tem frontura, eu prefiro fazer um acabamento assim, bem simples, bem fácil, só que é um pouquinho mais demorado que outros acabamentos, porque ele é com o remalhador e feito manualmente. Essa parte de remalhar e fazer a barra eu já mostrei na primeira parte quando eu fiz as costas. Então eu não vou demonstrar o passo a passo aqui. Vou acelerar o vídeo e já tendo a barrinha pronta, certo? Fiz a barrinha que vai ser acabamento também da frente. Agora eu vou precisar tirar pontos em linha de outra cor. Quais pontos? Vamos voltar lá. Eu tinha 46 pontos nas costas, dividi esses 46 por 5 partes. Cada parte ficou com 9 pontos. Agora eu vou usar somente 3 dessas partes e o restante eu tiro em linha de outra cor. Muitas carreiras, aliás, em linha de outra cor. Posso escolher, se essa é a primeira frente, eu posso escolher que lado eu tiro em linha de outra cor. Vou trabalhar com 3 partes dos pontos que eu tinha nas costas. Então, 9, 18, 27. Deixo essas 27 agulhas levantadas e essas outras eu tiro em linha de outra cor. Com muitas carreiras em linha de outra cor. Faço uma carreira, transportador de 1, apanho o primeiro ponto que eu tenho aqui. Tá difícil de achar.
O primeiro ponto, coloco para a agulha que já tem ponto. E mais um numa nova agulha. 2 carreiras. Apanho um ponto, sobreponho. E mais um ponto em nova agulha. Um ponto sobrepõe e um ponto em nova agulha. Eu faço isso 9 vezes. Por que essas 9 vezes? Porque são os 9 pontos que eu achei da divisória de 5 partes para as minhas costas. Das costas eu tinha 9, 9, 9, 9. Numa blusa maior, numa blusa tamanho original mesmo, tamanho normal, você não vai ter 9 pontos, vai ter bem mais. Aliás, aqui eu esqueci uma coisa. Eu poderia ter encoberto esse fio, agora eu vou precisar encobrir para ele não ficar aqui. Fazer a limpeza do fio. Um ponto sobrepõe e um ponto em nova agulha. Faltam mais 2. E esse é o último. Agora, sempre que eu estiver com o carro para a esquerda, eu vou apanhar o ponto, mas eu não coloco em nova agulha. Ele vai sempre ser colocado na última agulha. Até chegar na cava. Fica um nozinho. Cheguei na cava, faço o remalhado de pontos para a cava e o arredondado também. E desmarco o contador de carreiras para começar a contagem da cava. Continuo apanhando os pontos até o decote. Essa tem um decote redondo. Poderia ser um decote U, que é bem maior. Nas costas eu tinha 24 carreiras. Eu vou começar antes a fazer o decote. Então, suponhamos 24 com 16 carreiras, eu começo a fazer o decote
na parte da frente. 16 carreiras contando no contador. Lembrando de fazer aqui o arredondado da cava, da mesma forma que foi feito as costas. Vou fazer somente 2 diminuições. Pelo meu tamanho de blusa aqui, 2 diminuições já dá um bom arredondado, mas numa peça original, mais pontos para o arredondado da cava, para não ficar grudado no braço e não vestir mal. Chego em 16 carreiras e vamos começar o decote. Sempre apanhando um ponto desses tirados em linha de outra cor e colocados na última agulha. Dezesseis carreiras, começo o decote. Só que eu vou lá para a esquerda para fazer o ombro primeiro. Coloco o ponto aqui. Acho a quantia de ombro. Eu fiz com 11 agulhas para ombro. Eu vou fazer o arredondado do decote com 4. As demais eu deixo em suspenso. Vou fazer somente essa parte de cá, contando carreiras. Carro em suspenso. Aqui, ao invés de chamar para cima para fazer o arredondado, eu vou diminuir. Fica mais fácil. Tenho as 11 agulhas para decote, chego em 24 carreiras. Começo o ombro. E remalho. Uma parte já está feita, agora eu preciso fazer o outro lado. Olho novamente o meu esquema. A metade do ombro vai levar um pouquinho da frente. A frente não vem o ombro inteiro. Então, vou considerar esse acabamento aqui como essa partezinha que já tem do ombro. Eu só vou separar agora as agulhas que eu preciso para o arredondado. Então, essa parte vai grudar no ombro. Vou trabalhar apenas com as 4 agulhas, vamos deixar 5, 5 fica melhor. 5 agulhas para o arredondado, 4 vão ser o arredondado e a última vai ser a que eu vou tecer, realmente, até o final. Essas outras, remalho para deixar o fio aqui. Então, eu vou remalhar com transportador mesmo. Essa é a base do decote. Teço um ponto, transporto, teço ponto, transporto. E cheguei com o ponto aqui, nessas agulhas que vão ser tecidas agora. Tiro o carro do suspenso e vamos contar carreiras também. Já apanhei o ponto,
Apanho um ponto do acabamento, coloco para as agulhas que sempre estavam recebendo. E também já faço o arredondado. Diminuo o ponto e coloco essas do acabamento. Último ponto. Os últimos pontos sempre são difíceis de se achar. E agora esse daqui eu preciso colocar junto e arrematar. E assim eu tenho um ombro inteiro e metade do outro ombro, onde vai ser colocado com o ombro das costas. E tenho o arredondado da frente. Aqui é só tirar a linha de outra cor. Com cuidado, né? Tirando a linha de outra cor, já aparece bem bonita a formação do arredondado embaixo. Sem repuxar. A outra frente, essa foi feita com a curvatura para esse lado. A outra frente eu preciso inverter. Quando for tirar em linha de outra cor, eu preciso inverter, tirar a parte da esquerda e trabalhar apenas com os pontos na direita, para que as curvas sejam compatíveis, uma vindo num sentido e a outra no outro. A parte da frente feita por baixo, aqui eu vou fazer em branco. Ela é feita igualmente, só mudo a posição da curva. A quantia de pontos é igual, o ombro é igual, o decote é igual. Vou começar a fazer a barra e já continuamos. Tirei então no lado contrário a linha de outra cor, começo apanhando. Um ponto vai para uma agulha que já tenha ponto e a outra, outro ponto em agulha nova. Por 9 vezes. E agora todos os pontos sendo colocados sempre na última agulha, sem agulha nova, somente na última agulha. Até chegar na cava. Faço a cava, o remalhado para a cava e o arredondado também. Esse é um modelo que pode ser com manga ou sem manga.
Se for sem manga, mais pontos remalhados aqui para ter depois o acabamento, para não ficar grudado no braço. E continuo colocando os pontos até o decote. Cheguei na altura do decote, faço o ombro aqui, deixando a base do decote em suspenso, carro em suspenso, conto os ombros, conto os pontos para ombro e mais o arredondado. Tenho a quantia de pontos para ombro, cheguei em 24 carreiras, que era o total até o ombro. Começo também elevando para fazer o caimento. Remalho tudo e remalho a base do decote. Para a base do decote, eu tinha deixado essa parte que vai grudar no ombro das costas e 5 que vão fazer o arredondado. As demais eu remalho. Prefiro remalhar do que tirar em linha de outra cor pela quantia de pontos que eu tenho aqui. E depois você escolhe o tipo de acabamento que quiser, fica melhor se tiver remalhado. Volto o número de carreiras para o início do decote. Já apanhei o ponto ali. Aqui vou diminuindo. Está difícil de achar o ponto. E aqui arremato. Essa, então, a primeira frente que nós fizemos com o arredondado e agora a outra frente. Posso colocar a parte branca por sobre
ou a parte rosa por sobre. Antes de colocar, então, o acabamento em cima, eu preciso descobrir qual a parte que eu vou sobrepor. Eu acho que assim, fazendo dessa maneira, a parte rosa por baixo fica melhor, mas cada um decide a sua, né? Esse é um modelo gestante, não é que é uma batinha, mas pode ser usado também de outras maneiras. Eu coloquei aqui 6 carreiras de remalhado. É um acabamento bom, que não enrola para cima, é uma quantia boa. Ficou meio desproporcional com relação à minha amostra, porque é uma amostra pequenininha. Mas numa peça, essa mesma quantia também ficaria bom. E o decote em cima, a sugestão seria um decote um acabamento para decote bem estreitinho, bem fininho, para não ficar muito grosseiro. Aliás, aqui também está desproporcional o meu decote, em função da quantia de carreiras que eu tenho. Mas pode ser um decote em U. Se a blusa for para verão, por exemplo, um decote em U combinaria mais aqui. Com manga curtinha ou manga comprida, também serve esse mesmo modelo. Costura-se daí sobrepondo os ombros aqui e essa partezinha do acabamento. Da mesma forma, costuro a partezinha do acabamento nos 2 ombros. Essa era uma resposta que eu estava devendo, então, para a inscrita Irani, se eu não me engano é o nome dela. Eu espero que tenha respondido a sua dúvida de como fazer essa curvatura aqui numa batinha. E dado ideias para muitos outros trabalhos que também podem ser adaptados fazendo do mesmo modelo. Eu já tinha mostrado um casaquinho de bebê com essa borda arredondada, só que ele era aberto bem na metade, não era assim de sobrepor. Certo? Nossa dica, então, para hoje é um trabalho com bicos arredondados na frente e frente de sobrepor. Bom trabalho!